Bom, boa tarde a todos, como é que estão? Beleza pura, canal Fatos e Crimes na área. Gente, deixa eu recapitular então. Sábado agora, passado, eu comecei um novo tema chamado Tragédia na região serrana do Rio. Então, eu me lembro que eu fiz os dois primeiros vídeos, sábado agora, e postei. Bom, gente, então agora eu vou fazer os dois vídeos, os dois outros vídeos, daí depois eu vou descer. Vou descer para descansar um pouco, por causa que os trabalhos têm sido bastante puxados. Vamos lá então. Em 11 de janeiro de 2011, uma tragédia atingiu a região serrana do Rio. Ponto. Olha, gente, toda aquela região serrana do Rio, ela é densa e muito morro. O que surpreendeu, na verdade, dessa tragédia é que lugares onde tinha mata auxiliar foram atingidos por essa tragédia. Lugares onde não deveria ocorrer deslizamento. Agora vamos voltar à tragédia da pousada Sancai em 2010, janeiro de 2010. Então é o seguinte, a pousada Sancai, segundo estudos que eu fiz pela foto que a Veja publicou, ela tinha um morro densificado, cheio de árvore. Cheio de árvore. Então esse morro densificado, cheio de árvore, o barranco que tinha atrás da pousada, ele se parte em três. Então deixa eu ver. Duas partes do meio e as partes do canto. Ele se partiu em três e foi um deslizamento de terra enorme. Agora, gente, no mesmo dia, quando ocorreu esse deslizamento de terra no Morro da Carioca, desabamento de uma ponte e chuvas fortes, um deslizamento de terra na Rio Santos, isso em 2010. Gente, simplesmente em 2011, voltando para 2011 agora, a região serrana do Rio ela fica totalmente isolada, aonde só dava de fazer transporte por helicóptero. E as pessoas, o pior de tudo é que as pessoas sofriam, porque na verdade elas estavam isoladas. E não podiam sair do isolamento. Por quê? Porque tinha caído tudo, as estradas estavam todas bloqueadas e, ainda para pior ainda, não parava de chover. Quando parava, geralmente era um dia, meio-dia, ou vamos supor uma parte da tarde, parava. Mas não parava de chover. Gente, eu sei quando acontece esse tipo de coisa, quando começa a chover direto. E o ano que vem, quero ver se eu consigo até, eu vou falar um pouco sobre a catástrofe em Santa Catarina em 1983. Eu vou dar um jeito e vou pesquisar bastante e eu vou falar sobre essa catástrofe também. É um documento inédito e histórico também. Aí passa, simplesmente tudo bloqueado, tudo fechado. Não tinha para onde ir, não tinha nem para onde chegar. Olha, gente, deixa eu prestar atenção em duas coisas. A família do ex-prefeito, não sei se do ex-prefeito de uma cidade de Santa Catarina, ele morreu quando a casa dele veio abaixo. Uma família tinha um homem, a mulher e um menininho de 2 anos. Agora não me lembro os nomes, não faço ideia. Eles morreram quando a casa dele de veraneio ela foi atingida por uma avalanche de terra. Agora deixa eu contar um detalhe interessante que eu estava vendo essa semana.
Essa uma avalanche de terra que deu ali na região serrana do Rio, diz que foi a pior avalanche que deu em anos. Em anos. Pasme ou não, gente, a pior avalanche em anos. Eu fico pensando e imaginando, e se fosse na nossa casa? E se fosse, vamos supor, que nós estivéssemos morando num lugar desse? Isso que eu fico pensando. Aí, gente, como eu falei, sábado, então, muita gente soterrada, bastante gente soterrada. E, olha, os bombeiros não davam conta de atender todo mundo. Tanto é que 113 pessoas permanecem desaparecidas até hoje e 918 morreram por essa tragédia. As revistas Veja, Época, Isto É, destacaram no dia sobre essa tragédia, e é claro que foi feito edições especiais, edições que, vamos supor, até salta os olhos até um pouco, porque, vamos supor, em 1988, o Rio de Janeiro viveu coisa parecida. Aí, em 1996, o Rio de Janeiro viveu coisa parecida. Em 2001, o Rio de Janeiro viveu coisa parecida. E é sempre entre a ligação entre Angra dos Reis, a Ilha Grande e Teresópolis, a região serrana do Rio. Então sempre tem uma ligação dentre as tragédias. Em dezembro de 2001, isso daí eu marquei na minha cabeça, que eu não tenho mais a revista. Em dezembro de 2001, fortes chuvas atingiram a região de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Pasma, gente, ó. O que estava acontecendo naquela época deu 39 pessoas mortas em dezembro de 2001. O que estava acontecendo naquela época voltou a acontecer de novo em dezembro de 2002. E aquela época lá teve morros, teve encostas que desabaram sobre casas. É sempre a mesma condição de encostas desabarem sobre casas. Isso aconteceu na Pousada Sancai, na região serrana do Rio. Isso aconteceu muito também em São Paulo, na Bahia, em Minas, aconteceu para toda hora. O que é? Um barranco que tinha e desabou. Deslizou. Aí caiu tudo. Porque quando cai o barranco, automaticamente a casa também ela tem uma tendência muito forte em cair também. E, gente, pasmo ou não, o que eu estou contando para vocês aqui é algo que eu assisti, é algo que eu vi. E isso que eu não contei ainda, muitas mais coisas ainda. Porque, claro que algumas dessas eu li. E como em Santa Catarina também, quando foram enterrar as pessoas, faltou caixões naquela época. E Santa Catarina também teve que ser enterrada também na terra. E na região serrana do Rio também.